segundo domingo do mês de maio. Nessa data, no Ocidente, milhões de pessoas dedicam tempo para homenagear as mães, homenagear as suas mães. Eu creio que você deve ter tirado um tempo para ligar, telefonar. Se você comemora essa data, você procurou estar, de alguma forma, homenageando a sua mãe. Nós não vamos falar aqui hoje sobre as mães, nós queremos falar sobre a data. É muito importante lembrar que tudo tem uma origem, tudo tem um início, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. As coisas não acontecem por acaso. Nessa data, muitas igrejas celebram, muitas instituições, especialmente aqui no Ocidente, onde a data é mais forte. O comércio se aquece. Apesar que este ano, por conta da fase, da situação que nós estamos vivendo, estamos passando por um Dia das Mães muito atípico, muito fora do comum. Mas nós vamos falar hoje sobre a origem dessa data. Por que as pessoas dedicam essa data para homenagear as mães? O que há por trás disso? Por que no mês de maio, não no mês de abril ou no mês de outubro? É sobre essas coisas que nós vamos comentar. Se você quer saber mais, continue assistindo o nosso vídeo até o final. Filósofo, escritor, educador, Mário Sérgio Cortella veio aqui para explicar da onde surgiu o Dia das Mães. O Dia das Mães, muita gente acha que isso é coisa do comércio. Vamos ficar perto da galera. Né? Também é, mas não é também só. É coisa do comércio. Mas tem história muito antiga. Mas lá no exterior também é segundo domingo de maio? Não, se você fora tem, do Brasil? Maio é na história. Por exemplo, nós não podemos esquecer que o Dia das Mães está vinculado à divisão das estações. No hemisfério norte do planeta, enquanto nós estamos aqui no outono, o resto do mundo na parte de cima está na primavera. E primavera lembra vida, lembra capacidade de reprodução, lembra fertilidade. Então a ideia de homenagear as mães no mês de maio, isto é, na época da primavera forte, ela acontece há mais de 3.500 anos. Na parte norte do planeta, na primavera, a gente tinha todas as vezes muitas flores, muita vida, guirlandas, e aí se trabalhou a ideia de que o mês da fertilidade era para homenagear as mães. E os gregos faziam, além de dar o nome de Maia, os romanos também tiveram uma divindade chamada Maia. Os gregos tinham uma deusa que era considerada a mãe de todos os deuses, cujo nome era Reia, ou Rea. Ela era casada com Cronos. Nessa história, a homenagem à deusa Ré era feita no mês de maio. Quer dizer que vem desde a Grécia essa questão de homenagear a mãe. Quer dizer que vem desde a Grécia essa questão de homenagear a mãe. Depois passou para os romanos, no século III a.C., isto é, há 2.300 anos, porque eles têm uma deusa que é chamada de mãe de todos os seres, que é Cibele. Então você tinha entre os gregos a Ré, e entre os romanos a Cibele. E aí você tem essa história. A questão é que os cristãos, o cristianismo quando nasce, há quase 2.000 anos, ele começa a entrar no mundo romano. E ao entrar no mundo romano, como o povo já cultuava a primavera em maio, a deusa da fertilidade em maio, já fazia homenagem a Cibele ou a Rhea, o cristianismo começou a tratar o mês de maio como o mês das mães, das mulheres ou das ninfas, das noivas. A Igreja Católica, que mais tarde vai ter o poder, ela não criou ela mesma um Dia das Mães. Vamos fazer uma viagem no tempo até a Grécia Antiga. É início da primavera. As ruas estão enfeitadas. Pessoas festejam.
ações de músicas e pessoas dançam. Elas fazem isso para honrar a deusa Rhea, a mãe dos deuses. Todos os anos, gregos fazem uma grande festa para lembrar e honrar a grande mãe. Não muito longe, os romanos também festejam. Eles querem honrar sua deusa, Cibele, também chamada de mãe dos deuses. Acredita-se que Rhea e Cibele são os nomes de uma mesma divindade. Uma festividade derivada do costume de adorar a mãe na antiga Grécia, a adoração formal da mãe como cerimônia para Cibele ou Rhea, a grande mãe dos deuses, era realizada em toda a Ásia Menor. Com o tempo, esses costumes foram sendo incorporados pelo cristianismo, dando origem ao que fazemos hoje. Em quase todas as civilizações, divindades femininas foram exaltadas e reverenciadas. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender um pouco a história daquela que é considerada a geradora da vida. A deusa mãe, muitas vezes associada à Mãe Terra, é uma representação de um ser gerador de vida, da natureza, das águas, da fertilidade, da cultura e da escrita, sendo uma expressão do universo conhecida também como Grande Deusa. Para a maior parte da civilização pagã, a deusa foi criadora de tudo que existe no mundo. É a partir dela que a vida é gerada. A deusa mãe era cultuada em religiões pagãs como uma grande divindade feminina. Existem registros do culto à deusa inicialmente na pré-história, no período paleolítico e neolítico, principalmente no paleolítico superior, onde foram encontradas muitas evidências arqueológicas associadas a essa deidade, como inscrições, tabuletas de argila e papiros que confirmam rituais voltados a ela. Em tempos primórdios, os povos primitivos associaram a existência da Terra aos poderes divinos e acreditavam que a força criadora do universo era feminina. Supõe-se que os povos do Neolítico e Paleolítico não tinham referências masculinas para suas divindades. Não existia naquele momento o conceito atual de fecundação. Eles achavam que os filhos eram gerados através do poder da lua, manifestado pela grande deusa. Maior parte das religiões primitivas viam todo o universo como uma criação da deusa mãe. Nessas culturas, a mulher era vista como a única fonte de vida. O respeito ao feminino e o culto aos mistérios da procriação eram amplamente difundidos. Com a evolução da agricultura, o solo era primordial para essas civilizações, tornando a Mãe Terra o centro de culto. Há um grande número de estátuas de mulheres grávidas com seio, quadris, coxas voluptuosas, chamadas muitas vezes de Vênus. A maioria delas datam do período gravetiano, segundo o estudioso Brian Fagan. Muitas delas foram encontradas na Espanha, França, Alemanha, Áustria, Tchecoslováquia e Rússia. Foram encontradas em escavações perto da atual Cônia, na Turquia, cerca de 40 santuários para a grande deusa. Os fundamentos Wicca são politeístas, mas os adeptos dessa doutrina acreditam que os vários deuses e deusas de diversas mitologias e tradições se apresentam como as várias faces da deusa. Para um wiccano, a deusa-mãe é a geratriz de todo o universo e de tudo que ele contém. A religião Wicca é extremamente associada à natureza, devido à sua ligação com a Terra na forma de Gaia. A deusa Gaia é representada na mitologia grega como a Terra. Ela gerou sozinha Ponto, Urano e Órias, o céu, o mar e as montanhas. A Wicca traz diversos símbolos, como uma mulher pisando numa serpente ou um homem derrotando um dragão, que é análogo às imagens de tradições católicas, como Nossa Senhora Imaculada Conceição e de São Jorge. Para alguns estudiosos, a Maria, mãe de Jesus, no cristianismo, está extremamente associada à deusa. Muitos acreditam que o culto à Virgem Maria é uma continuação da adoração da grande deusa, assim como era cultuada em civilizações pagãs. O escritor Ralph Woodrow diz em um dos seus livros que a Igreja Católica inventou o culto a Maria para substituir o culto da deusa.
A Igreja Católica inventou o culto a Maria para substituir o culto da deusa. Tanto no livro como no filme, a narrativa contada em Brumas de Avalon gira em torno dos conflitos religiosos entre os pagãos, que cultuavam a grande deusa, e os novos cristãos, na Grã-Bretanha, na Idade Média. Os conflitos que haviam entre o cristianismo e o paganismo duraram por muito tempo. A divindade feminina era uma questão central dos conflitos. Os pagãos questionavam onde estava a grande deusa nessa nova religião. Então, Maria, mãe de Jesus, ganhou notoriedade nos preceitos cristãos. A representação maternal de Maria ocupou por séculos o lugar deixado pela grande deusa ancestral. A teosófica Anna Kingsford, no século XIX, considerou que a Virgem Maria era a mesma divindade que as deusas Astreia, Afrodite e Vênus. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Ative o sino de notificações para estar sempre por dentro da nossa programação, ok?